Abra a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo de número 9, pois vou ler a partir do versículo 32. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Presbítero Paulo, se o senhor puder me fazer uma gentileza, abrir meu microfone um pouquinho mais para dentro da igreja, você me ajuda aqui no retorno. Obrigado, viu? Atos, capítulo 9, ótimo, obrigado. Versículo, a partir do versículo 32, vou ler até o 43. Diz a palavra de Deus, irmãos: passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Eu estava lendo um texto de um pastor batista e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção no preparo dessa palavra para você nessa manhã. Ele me disse que durante essa pandemia de Covid-19, ele viu e ouviu muitas pessoas dizerem: que é isso? Isso nunca vai acontecer, né? E a gente, se pudesse hoje listar 5 coisas que antes da Covid dissessem para a gente talvez responderia assim, né? Isso nunca vai acontecer. Você jamais imaginou? Imagina, o governo restringir a nossa possibilidade de viajar. Isso nunca ia acontecer, né? Ou quem sabe, nos fazer usar máscaras 24 horas por dia, 7 dias por semana, por onde quer que a gente vá. Vamos falar a verdade, né? Hoje você fala porque você está usando, porque você já está vivendo isso. Mas se dissesse isso há tempos atrás, a gente provavelmente respondesse assim: isso nunca vai acontecer. Imagina, fechar as escolas, fechar igrejas, e, pasme, nos trancar dentro de casa. Talvez eu respondesse isso nunca vai acontecer. E é engraçado que a gente está passando por momentos assim, que jamais previmos que aconteceria. E a gente diz: rapaz, reservaram isso justo para a nossa geração. Eu acho que a gente é tomado pelo mesmo sentimento quando a gente lê histórias como essas que acabamos de ler, né? Muitas vezes a gente pensa: não leva mal não. Paralítico andar, renascer, ser ressurreta, isso nunca vai acontecer. Vamos falar a verdade, né? Isso nunca vai acontecer. Mas a gente precisa refletir sobre isso. E antes de pensarmos naquilo que o Senhor tem para a gente nessa manhã, eu queria que você entendesse o momento que a igreja está passando aqui. Há no livro de Atos alguns textos que eles funcionam, e a gente diz isso hermeneuticamente, como se fossem dobradiças. São dobradiças numa narrativa. A dobradiça você sabe o que é, né? Ela tem 2 bandas sobre um eixo, não é isso? Pois no livro de Atos isso fica muito claro em 9 pontos desse texto.
Você vai se lembrar, por exemplo, em Atos 2, a partir do versículo 42, que depois de dizer sobre a assunção de Jesus, sobre a descida do Espírito Santo, sobre o novo viver em igreja, ele diz lá em Atos 2, 42, que eles perseveravam na doutrina, nas orações e por aí vai. Aquilo está mostrando a primeira fase em que a igreja vivia. Se você chegar no capítulo 4, nos versículos 32 a 35, você vai ver uma segunda dobradiça, que mostra não só a igreja começando a ser perseguida, mas o fervor da igreja durante esse tempo de perseguição. Agora veja aí no capítulo 9, o versículo 31. Essa é uma outra dobradiça, que diz o texto aí: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E essa dobradiça aqui é especialmente importante, porque no capítulo 8, no versículo de número 1, mostra para você que a igreja continuava a ser perseguida. A igreja não tinha paz. E o que ele está dizendo aqui, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 31, é o seguinte: a partir de agora a igreja teve paz. A igreja passa a viver em paz, sem perseguição. E aí, nesse momento, há uma mudança. Porque no texto imediatamente anterior, o foco do discurso estava sobre a pessoa de Saulo, sobre a sua conversão, sobre como se deu aquela maravilhosa mudança, transformação de vida de alguém que era um dos principais perseguidores. E aí o foco sai de Paulo, ou de Saulo, e passa para Pedro, para o ministério de Pedro, né? Porque a igreja agora é em paz, e só quando há paz é possível acontecer isso, né? Pedro ir por toda a parte, como disse o texto. Pedro, diz o texto, visita os santos, e essa palavra os santos, ela se refere especificamente aos cristãos. Em paz, isso é possível. A igreja não está sendo mais perseguida. E, irmãos, esse é um momento de grande reflexão, porque nos momentos em que a igreja goza de paz, ela precisa refletir sobre o seu ministério. Ela precisa refletir sobre o testemunho, sobre a vida, sobre as relações, sobre a intensidade da fé, porque a paz pode trazer o engano, que é o seguinte: é um esfriamento da relação com Deus. Porque você já percebeu isso? Quando você está vivendo com mais angústia no seu coração, quando você está vivendo em maiores lutas, aí é que muitas vezes a gente passa a procurar mais a Deus. É ou não é assim? Aí a gente já lê mais a Bíblia, aí a gente ora mais. Aí tem gente até que não tem fé, mas na hora da agonia vira a pessoa com mais fé que existe, né? Aí quer fazer tudo, quer participar de tudo, quer culto toda hora, na tentativa, quem sabe, de agradar a divindade e conseguir algum benefício. Mas a paz, ela traz o engano para aqueles que não têm um coração reto diante do Senhor. Nos momentos em que a igreja goza de paz, é o momento que a gente precisa refletir sobre o ministério de cada um de nós. E veja só, da conversão de Saulo, Lucas passa a dizer, a narrar a situação de dois gentios, de dois não-judeus. Primeiro mostra o ministério de Pedro atingindo a povos fora da nação de Israel. E aqui ambos, tanto Enéas, como você viu, como Dorcas, eles enfrentam situações que são cruciais em suas vidas. E eu quero que você perceba uma coisa, que histórias de milagre, de paralíticos, você encontra outros na Bíblia, né? Mas você já percebeu, e não sei se você já tinha lido com atenção, eu confesso que eu não tinha lido, essa cura de Enéas me chama a atenção, que é um dos poucos textos em que você conhece o nome da pessoa, porque normalmente nos milagres de Jesus você lia assim, ó, havia um coxo, tinha um paralítico, lembra daquele na beira do tanque? Não tinha nome. Esse aqui ele tem nome, meu nome é Enéas. Enéas. Outra coisa, você sabe onde ele mora. Está dizendo aí, dá o endereço do sujeito. Ele mora na cidade de Lida. Você sabe qual é o mal dele.
paralítico, e onde ele estava? Dentro de casa, sobre uma cama. Faz questão de explicitar a impossibilidade na vida de Enéas. E você vê isso em Enéas, na sua invalidez, que era permanente, e em Dorcas como uma morta. E eu confesso para você, e eu gostaria que você também pudesse pensar nisso, que a gente não tem como lidar com esses quadros. Não tem como lidar com isso. Vai, confessa que você pensa como eu. Confessa que você pensa assim da sua vida, dos seus sonhos, das suas lutas, dos seus problemas. Como na pandemia, talvez você diga, isso nunca vai acontecer. Paralítico não sai andando. Morto não volta a viver. Isso nunca vai voltar a acontecer. Como não vai voltar a acontecer na sua vida, os problemas que você vive, que você suporta, ou quem sabe as paredes que para você são intransponíveis, isso não vai ser vencido. Eu me convenço disso. Você tem certeza disso. A gente não confessa, porque a gente diz que acredita em Jesus, não é verdade? A gente diz que é salvo, a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas muitas vezes nós desenvolvemos essa dúvida para alguns subconscientes, mas para outros conscientes, e ainda tem a autojustificativa de dizer, eu sou humano, eu sou falho, ou então, eu nunca vi acontecer. Eu nunca vi acontecer. E é disso que a palavra está nos dizendo nessa manhã. Quero dizer para você que nós temos razão em achar que há determinadas coisas nas nossas vidas que não tem possibilidade de acontecer. Escandaliza com isso não, mas é verdade. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu quero dizer para você, se a sua vida, se os seus problemas estiverem nas suas mãos, realmente há grande possibilidade de não acontecer o que você sonha, o que você planeja, o que você deseja. Mas tem uma palavrinha no meio desse texto aqui, que a gente precisa resgatar com muito carinho. Você percebeu o que Pedro falou? Pedro não chegou diante de Enéas e chegou e disse, Enéas, levanta e anda. Quem fez isso foi Jesus. Quem fez isso foi Jesus. O que Pedro disse para Enéas foi o quê? Jesus te cura. Jesus Cristo te cura. Repare que o milagre foi operado pelo poder de Jesus. Isso é especialmente importante nesse nosso tempo. No versículo 34 você vê aí Pedro dizendo, Jesus Cristo te cura. No versículo 40, na intervenção junto a Dorcas, a primeira atitude de Pedro naquele quadro foi fazer o quê? Diz o versículo 40 aí, ele ajoelhou e orou, porque viu que não havia nele poder para realizar o que era esperado, tanto na vida de Enéas, quanto na vida de Dorcas. Pedro, ele precisou tirar as pessoas de dentro daquela casa, como fez Jesus, lembra disso? Quando tratou da filha de Jairo, a primeira coisa que Jesus fez quando entrou naquela casa foi tirar as pessoas dali de dentro. E ali Pedro faz assim, ele precisou estar sozinho com Deus e obter em oração a certeza de que Deus estava querendo realizar alguma coisa que era muito maior do que ele. Mas sabe você que ambos os milagres eram sinais claros da salvação de Jesus. E em ambos resultaram na glória de Deus. Perceba aqui uma coisa que é muito importante, que é exatamente a fonte do poder de Pedro. Assim como precisamos refletir sobre a fonte do poder de igreja, definitivamente não é na nossa capacidade de articulação, não é na capacidade financeira que a igreja possa ter, não é na capacidade de influência política, mas é na ação e no poder de Deus, em Cristo Jesus. Saiba você, que quando curou Enéas, Pedro não disse, eu te curo, mas sim, Jesus te cura.
A fonte, insisto, do poder da ação de Deus não está nos homens, mas Ele utiliza e usa os homens. É preciso que a gente entenda bem essa coisa. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou Dorcas, Deus, quando ressuscitou Dorcas, Ele não promoveu um show. Ele não promoveu um show. Ele tirou todo mundo dentro da casa, eu já falei isso, se ajoelhou e orou. Isso nos chama a atenção, ainda hoje, quanto à espetacularização da fé, de querermos viver uma religião que é um show de homens e para homens. Isso nos ajuda a discernir onde se dá a atuação de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Porque milagres são sinais da salvação de Jesus, e eles resultam na glória de Deus. Que diferença fundamental daquelas práticas religiosas que são autocentradas ou que são centradas no homem. Ou muitas vezes que a gente quer exercitar uma vida espiritual ou religiosa que é muito antropocêntrica, é centrado naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso perceber, naquilo que eu posso entender ou inteligir. Deus não elimina a nossa capacidade de raciocínio, mas cuidado, porque há muito mais acontecendo na sua vida ou através da sua realidade do que eu posso perceber na minha e você na sua. Porque Deus continua a agir, Deus continua a lidar com tudo e com todos. Deus continua a utilizar as ferramentas que muitas vezes eu e você nem percebemos. E é curioso, hoje é dia dos médicos, né? E médico, ele tem uma visão científica da coisa e precisa ter essa visão científica da coisa, mas muitas vezes eles estão vendo certas circunstâncias que eles não podem nem dizer qual é o seu raciocínio científico, que é chegar, olhar e dizer: não tem jeito. Não tem jeito. Aqui acabou a ciência. E ainda assim, precisam lidar com esse paciente. Precisam lidar com aqueles que se relacionam. Mas sabemos que sobre tudo e sobre todos está o Senhor, que transforma o que não tem jeito, e que muitas vezes o que não tem jeito é o que Deus deseja para a nossa vida, e a gente precisa confiar nas intenções de Deus, porque a palavra diz, e a gente repete quase como um mantra, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Já cansei de dizer isso para vocês e vou repetir mais uma vez. A parte do agradável, Ezequias, eu ainda não compreendo muito bem em algumas horas. Mas depois que o tempo passa, é engraçado como a gente esquece dos piores momentos, como a gente esquece dos livramentos, como a gente esquece das mudanças que Deus faz nas nossas vidas. A gente só pensa no próximo problema que virá. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Porque se você estiver procurando salvação, cura, oportunidades, poder ou qualquer outra coisa na sua capacidade, nos homens, naquilo que lhe impressiona, isso não vai resultar. Isso não vai dar resultado. Nós pensamos muito no que podemos fazer e muito pouco no que Cristo pode realizar através de nós. A gente sempre confia na nossa capacidade, mas essa é uma atitude efêmera, é fé vã, é religiosidade vazia, porque só Jesus tem poder para transformar. Ele cura, Ele ressuscita até o que está morto. Mas eu preciso aplicar essa verdade, você precisa aplicar essa verdade na sua vida e no dia de hoje, do jeito que ela está. Mas você precisa entender uma coisa, Jesus Cristo te cura, mas saiba que Deus é soberano sobre o sofrimento, Deus está no controle, meu irmão, Deus está no controle, minha irmã. Você leu o texto com clareza? Esse homem ficou preso numa cama por quanto tempo? 8 anos. 8 anos preso numa cama. E enquanto Pedro curava Enéas em Lida,
em Jope, Dorcas morria. E aí talvez a minha primeira pergunta e a sua seja: por que Deus esperou tanto tempo, 8 anos, para curar Enéas? Mas a minha resposta para a minha inquietação e para você é que Deus fez isso porque Ele é soberano. Deus sabe tudo e Ele está no controle. Deus usou Pedro nesse momento da história para curar Enéas no poder de Jesus Cristo. Pedro entendeu o que o Senhor queria fazer. E muitos de nós, nesse tempo, nós estamos sofrendo com algumas coisas dessas que a gente diz que nunca aconteceriam, mas está acontecendo, e a gente se pergunta: por que agora? E aí eu quero dizer para você que Deus não está surpreso com o momento que nós estamos vivendo. Deus não foi surpreendido pelo vírus Covid-19. Deus tem um propósito e um plano para tudo com que nós estamos lidando. Mas, por outro lado, a gente precisa esquecer os anos de sofrimento que você pode ter passado. Porque tem pessoas que são tão marcadas pelo sofrimento que quando vem uma nova luta, são tomadas pela mesma amargura, pela mesma angústia anterior. Ei, irmãos, caminha, a vida é seguir em frente. É seguir em frente. E aí, nesse sentido, cuidado para você não estar valorizando o sofrimento, luta, derrota, desconforto, aquilo que lhe desconstrói. Cuidado para você não estar dando valor a coisas que lhe destroem. Fixe a sua atenção no Cristo, que sempre concede a saúde que é perfeita, aquilo que nos faz viver, que faz de novo. Foque em Jesus e transforme a sua vida pela revelação do Cristo que está vivo e, mais do que isso, atuante. Tenha certeza absoluta que se a sua vida estiver nas suas mãos, não vai acontecer. Mas Jesus Cristo, esse sim, Ele te cura. Essa história de Enéas também nos ensina que se tiver só nas mãos de Deus, também não vai acontecer. O que é isso? Você acabou de falar para deixar nas mãos de Deus, agora está dizendo que se deixar só nas mãos de Deus não vai acontecer. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha o que Pedro disse para Enéas, leia aí. Jesus Cristo te cura. E depois ele diz o que para Enéas? Enéas, levanta-te, arruma o teu leito. E qual foi a atitude de Enéas? Simples aí, 3 palavras. O que diz? Ele se levantou. Ele se levantou. E é curioso, né, rapaz? Como às vezes eu corro o risco de perder o bonde da história. Às vezes eu corro o risco de passar o momento de decisão e de transformação e de mudança da minha vida e eu não embarcar. É aquela famosa decisão do campeonato, 45 minutos do segundo tempo. Botafogo vai bater o pênalti. Botou. O goleiro é manco. O juiz não vê. A torcida toda a favor. Aí eles pedem para aquele artilheiro deles, o tal de Túlio, né? Túlio o nome dele? Para bater o pênalti. E o rapaz vai lá e joga a bola para fora. Os botafoguenses aqui depois vão ficar mas deixa quieto, vamos lá. E é engraçado que na vida a gente faz assim em algumas oportunidades. Você pede. E Deus fala, tá bom, vai. E a gente pede mais, a gente fica com mais. Mas e se? E se não acontecer? Mas vem para, não era isso a libertação que você pedia da parte de Deus? Não é isso? Vai, meu irmão, faz a tua parte. Pede, você reclama, você chora, você amargura, você lamenta. Deus concede, aí a pessoa não se apropria da sua bênção. Porque tem muitas pessoas que vivem acostumadas com a sua paralisia. 8 anos paralítico. 8 anos deitado numa cama. Talvez a primeira reação de Enéas fosse, não, peraí, eu estou 8 anos, como é que eu vou levantar? Eu sou paralítico. Né? Então eu já fui a tantos especialistas na vida e a paralisia aconteceu e eu não vou conseguir. Não, levanta-te, meu filho, levanta, arruma o teu leito. E ele levantou.
Talvez eu pensasse, se fosse eu falasse assim, mas peraí, é simples assim? É só levantar e andar? Ou talvez eu dissesse, Pedro, lamento, você não sabe 1/3 da minha vida. Só eu sei o quanto eu tenho lutado. Só eu sei dos meus sofrimentos. Eu estou aqui há 8 anos sem poder me mover. Não tem nem vacina, Ezequias. Como é que eu vou sair de casa? Não tem nem vacina. Meu mundo acabou, vou ter que ficar trancado dentro de casa. E estão falando que só vão resolver isso no final de 2022. E nem sei se vão resolver. E aí é muito fácil, eu não estou convidando você a ser um irresponsável. Mas é muito fácil a gente desenvolver uma mente que é incrédula. Que talvez na realidade que você esteja vivendo, você esteja achando que Deus foi dar uma voltinha e te abandonou na realidade que você está preso ou presa. Ou na vida que você está levando. Porque, insisto, há pessoas que se acostumam com a vida paralítica e continuam paralisadas. E Deus está dizendo para você, levanta e anda. Arruma o teu leito. Para você, a palavra de Deus é, arruma teu leito e se levanta. E esse negócio de arrumar seu leito é muito curioso, porque Enéas, ele recebeu aqui um comissionamento da parte de Deus através de Pedro. É esse levantar e arrumar o leito. E é curioso que essas palavras, e aí depois o Lucas vai estudar isso lá no grego direitinho, que é o seguinte, elas são ambíguas. A tradução desse termo, arrumar o leito. Eu vi vários entendimentos, várias linhas de tradução. Uma delas, falando sobre arrumar o leito, diz o seguinte, olha, a partir de agora, arranje a sua vida do seu jeito. Ou como a gente fala no jargão popular, dá seu jeito. Essa expressão ela pode se referir à roupa de cama, mas pode se referir também, cuide de você a partir de agora. Faça. Mas seja qual for a tradução, isso para mim é menos relevante. Trata-se de alguma coisa que Enéas não podia fazer antes. Mas agora ele pode fazer. Agora ele pode. E muitas vezes a gente fica chorando e reclamando por coisas que Deus já ofereceu a solução e você precisa dar o passo. A porta está aberta, mas mete a mão no trinco. Existe a solução médica para o seu problema de saúde, mas vai ao médico. Tem que fazer um procedimento? Faz o procedimento. Ou seja, agora você pode. Você pode caminhar, você pode fazer. Você não precisa ficar preservando aquela cama que você jazia. Não, acaba com isso. Eu acho isso magnífico. E eu vejo esse tipo de coisa em vários textos da Bíblia. Você lembra da viúva de Sarepta? Se você não lembra, precisa ler essa história. Ela precisa de um milagre, mas o profeta vira para ela e diz o seguinte, vem cá, traz teu azeite, traz teu pão. Mas ela só tem pouquinho. Mas ela foi lá e buscou o pão e buscou o azeite. Você lembra da filha de Jairo, que eu já referi aqui? Depois de ressuscitada, Jesus diz, vem cá gente, dá de comer para essa menina. Aqui Pedro diz a Enéas, arruma o teu leito, companheiro. É como se Deus estivesse nos mostrando que Ele não nos tira da realidade que a gente vive e enfrenta, mas Ele nos ensina a lidar com ela. Ele nos ensina, e aqui eu me lembrei de uma frase atribuída a Inácio de Loyola, que ele diz o seguinte, haja como se tudo dependesse de você, sabendo que, na realidade, tudo depende de Deus. Outro disse, Deus opera e o homem coopera. Há a sua parte nessa ação. Dizer arruma o teu leito, é como se Pedro nos dissesse, agora você não precisa mais ficar deitado longe de nós, num canto de um quarto, imobilizado sobre um leito, excluído, imobilizado, incapaz. Você agora é uma pessoa saudável.
volta à inteireza da vida, volta à beleza que a vida te propõe, porque o Senhor Jesus, Ele é presente. Mas essa história também nos mostra ainda uma terceira coisa, que você pode continuar a dizer que isso não vai acontecer, e eu insisto em dizer com você que é verdade, que essas coisas não acontecem se o Evangelho não for visto no seu viver. No seu viver. E aí aqui a palavra é o que os outros veem na sua vida. O que os outros veem na sua caminhada. Eu gostaria que você percebesse que em ambas as histórias, seja Enéas ou seja Dorcas, há uma aplicação na vida cristã e na vida da igreja. E Lucas, eu já me referi a isso, ele começa esse texto chamando de santos aos cristãos que moravam em Lida e em Jope também. E essa é uma forma de chamar a atenção, para que a forma de viver de um cristão precisa buscar intensamente a santificação em sua vida. Você lembra o que diz Hebreus no capítulo 12, versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo falou aos Romanos no capítulo 6, versículo 22, o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós agora somos chamados para ser santos. Não é para adquirir um par de asinhas e ficar tocando a harpa numa rede, ou seja, na rede da vida, não. Essa nossa distinção descansa no fato de que nós fomos escolhidos por Deus entre todas as nações para sermos seu povo e realizarmos a tarefa que o Senhor nos proporcionou. E saiba você que Israel fracassou exatamente por não realizar a tarefa que Deus lhes confiou. E Pedro está indo agora aos gentios, a todos os povos, para proclamar a salvação que só Jesus nos dá. E aí, nesse sentido, é importante que a gente entenda que nós somos diferentes dos outros, porque a gente foi escolhido por Deus, não porque a gente merece grande honra, prestígio, ou quem sabe até glória na terra, ou quem sabe porque alguns de nós pensam que são melhores do que os outros. Não! Todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Da graça de Deus. Entenda quem é você, para que a gente possa entender qual é o nosso papel na comunidade. Aí você precisa reparar que nas duas oportunidades aqui de Enéas e de Dorcas, a alegria de uma fé que ela é viva, que ela é presente em todos os discípulos, contagiou as pessoas de uma tal maneira que diz aí o versículo 35, que os habitantes de Lida e Sarona, aconteceu o que com eles? Se converteram. Não foi por ideologia, não foi por um projeto de marketing bem sucedido, não foi pela capacidade de engenhosidade de Pedro, de quem quer que seja, mas porque Jesus foi visto e foi percebido naquela comunidade, e as pessoas olharam e falaram: eu preciso disso para a minha vida também. E não é o estilo de vida, é o elemento que move esse povo a viver uma vida que seja verdadeira. Veja o versículo 42, que a notícia da ressurreição de Dorcas ficou conhecida por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, Deus quer usar você assim como usou Pedro. Pedro estava viajando por todos os lados, pregando o Evangelho. Não foi por acaso que Pedro conheceu esse paralítico em Lida. Também não é por acaso que Deus pode usar você para curar alguém. Aí agora você está no seu coração pensando assim: não, isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. Curar alguém, isso nunca vai acontecer. Mas é disso que o texto está falando. Não é para você elocubrar que tipo de cura é essa, porque isso não cabe a você. Não é para você pensar se tal pessoa merece ou não merece, isso não cabe a você. Deus nos convida para ser instrumentos de salvação.
para fazer o bem, para abençoar. Deixa que essa obra que eu e você nos prendemos em julgar merecimentos, em lidar com as ferramentas que estão à disposição, em achar que é possível ou impossível, não me compete nem a você. Isso compete ao Senhor, porque quem cura é Jesus Cristo. Mas Ele lhe convida para que você seja um instrumento dEle, como Pedro foi, para ser bênção na vida dos outros. Porque muitas vezes a gente enfrenta sofrimentos e precisa entender que o Senhor Jesus, Ele continua a lidar com os nossos sofrimentos, porque milagres têm propósitos divinos. Não é apenas uma coisa aleatória, não é um espetáculo. Olha que maravilha, Enéas, da Rua 4, lá de Lida, ele 8 anos paralítico começou a andar. Não, isso tem propósito. Porque quando você tem uma vitória na sua vida, quando você vence uma luta, o objetivo é que as pessoas percebam que Jesus tem atuado na sua caminhada. Quando a cura ou a vitória acontece, isso é apenas um subproduto. O que precisa estar em tela é a glória de Deus sendo revelada na sua vida. E eu quero concluir com a frase que eu comecei, que a gente pode dizer: isso nunca vai acontecer. E é claro que essa é uma frase cheia de incredulidades. Mas Jesus ataca exatamente o foco da nossa incredulidade, a nossa mente e o nosso coração. Mas eu primeiro preciso ter a certeza, como Enéas teve. Porque Pedro falou que Jesus Cristo te cura, mas eu preciso acreditar que Jesus pode me curar. Eu preciso ter a certeza que Deus está agindo, mas eu preciso me mover. Eu preciso sair do leito da paralisia, porque o oferecimento de Jesus por mim já se deu naquela cruz. E nós vamos lembrar disso hoje. Isso já se deu. Se mova. Não se esqueça que a palavra diz que o coração do homem pode fazer planos. Não se esqueça que a palavra de Deus diz para você: lança o pão sobre as águas. Talvez você precise agora dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Reflita bem, ou reflita o bem que Deus lhe fez em Jesus, e que isso você possa compartilhar na vida de outros. Sabe por quê? Porque na nossa forma de olhar, na nossa forma de viver, o dia a dia, muitas vezes as notícias que eu recebo dizem que as coisas nunca vão acontecer. Mas eu quero dizer para você que os milagres de Jesus, esses acontecem. E eles continuam a acontecer. Se aproprie dessa bênção em sua vida. Eu quero convidar agora a todos nós, que nós possamos participar desse momento da ceia, entendendo isso, experimentando isso. E quando a palavra de Deus diz para que nós nos examinemos a nós mesmos, essa é a hora. Essa é a hora da gente olhar para dentro. Essa é a hora de nós considerarmos os nossos passos diante do Senhor e fazermos como a palavra de Deus nos ensinou. Você olha para dentro, você examina, e você fala: não tem jeito, isso nunca vai acontecer. Mas aí a morte e a ressurreição de Jesus dizem para a gente: isso tem jeito. Em Jesus, aquilo que é destruído será consertado. Baixa a sua fronte. Vamos falar com o Senhor nessa hora.